Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E vou logo avisando que este vídeo é sobre teoria da conspiração. Isso para poupar trabalho dos haters, que normalmente dizem, isso é teoria da conspiração. Pois eu já estou alertando. É teoria da conspiração, sim. Porém, é um assunto sério. Embora a teoria da conspiração seja, como diz o nome, teoria, nem por isso o assunto não é sério, já que estamos sim num contexto de guerra, quem sabe de guerra mundial, porque a primeira teoria da conspiração é exatamente essa. A guerra de Israel tende a escalar para um conflito envolvendo inúmeros países no Oriente Médio, ou a começar por lá, envolvendo também artefatos nucleares. É o que dizem muitos teóricos da conspiração. Sim, porque o mundo todo daqui a pouco estará contra Israel. Israel mais Estados Unidos terão que dar conta de uma série de inimigos. Aliás, uma informação de hoje é que Israel abateu um míssil de 15 metros, um míssil iraniano disparado do Iêmen, e foi abatido fora da atmosfera terrestre. Ou seja, começou a guerra espacial também. Bem, mas o fato é o seguinte, junto com a guerra, isso como primeira teoria da conspiração, virão, evidentemente, novas teorias da conspiração, como, por exemplo, o fim da internet ou o desligamento da rede por vários dias e também o cancelamento da sua conta bancária. Calma, eu disse no começo, é só teoria da conspiração. Aliás, dentro desta teoria da conspiração, há um subitem que diz: você terá a sua conta cancelada no seu banco sem saber por quê e jamais receberá explicação alguma. Teorias da conspiração, repito. Mas vejamos, alguma coisa aqui procura um encaixe não muito difícil. Esta semana, essa senhora que aparece aí na sua telinha, chamada Whitney Webb, participou de um podcast, o podcast TFTC Bitcoin, e disse coisas bastante preocupantes dentro deste verbete teoria da conspiração. Disse ela, entre outras coisas, que os banqueiros estão planejando sim desligar a internet e depois religá-la com um controle total de inteligência artificial para dominar todos os habitantes da Terra. Essa senhora, Whitney Webb, é uma importante jornalista investigativa que atém-se principalmente ao que acontece na grande rede, por exemplo. E ela disse mais, nesse mesmo podcast, ela fez uma previsão sombria, fiz um apanhado aqui, uma previsão sombria de como é provável que tenhamos em apenas um ano, na melhor das hipóteses, ou talvez meio ano, para aproveitar a internet tal como a conhecemos agora. Segundo ela, embora seja fortemente censurada, a internet ainda é utilizável. Porém, essa funcionalidade básica pode desaparecer rapidamente. Para Whitney Webb, é provável que no próximo ano haja um ataque cibernético de falsa bandeira aos bancos, semelhante ao que aconteceu em 11 de setembro. Bem, aqui eu preciso, claro, fazer um parênteses. O 11 de setembro serviu como plataforma para um controle social rigorosíssimo. Todo mundo, penso, lembra o que fazia no dia 11 de setembro de 2001. Porém, ninguém fazia a menor ideia do que aconteceria depois do 11 de setembro. É claro que muitos imaginavam que os Estados Unidos atacaria frontalmente aqueles que supostamente planejaram o ataque. Mas ficava por aí, sobre o controle rigoroso, as pessoas, principalmente sobre a privacidade de pessoas, ninguém fazia muita ideia do que estava por vir. E para combater o terrorismo, então,
iniciou-se uma grande averiguação de quem éramos, o que fazíamos, onde morávamos, o que comíamos e assim por diante. Começou ali uma grande espionagem pela rede. Foi a primeira plataforma, claro. Hoje, por exemplo, nos assustamos o quanto a inteligência artificial já sabe sobre nossas vidas. E isso tudo começou no 11 de setembro. Porém, 10 entre 10 analistas dizem que o que aconteceu no 7 de outubro em Israel servirá como a segunda plataforma para um controle infinitamente maior sobre nossas vidas. Se a primeira plataforma do 11 de setembro já nos controlou bastante, a segunda será inimaginável. Bem, Whitney Webb diz o seguinte, que esta guerra em Israel evoluirá, sim, em muitas direções, mas principalmente na direção de um grande ataque cibernético de falsa bandeira. E é aí que tudo começará. Diz ela que não temos ideia de quanto tempo, depois de um ataque cibernético, a internet ficará inativa. Pode levar semanas, mas também pode levar mais. O problema é que, conforme observado por Whitney Webb, os puxadores de corda, ou seja, aqueles que controlam o espetáculo global, procurarão dividir cada vez mais as pessoas, usando apelos emocionais. E essa situação é um caso clássico. A situação que acontece em Israel hoje é um caso clássico. Ela mostra, por exemplo, o quanto o apelo emocional está dividindo as pessoas. Porque hoje basta falar do tema Israel ou Hamas e logo vem alguém perguntando de que lado você está. Não se pode mais fazer uma análise fria sobre os acontecimentos sem ter um lado. E é exatamente isso que estava planejado. Agora, ou você é contra ou a favor do Hamas. Está impedido de ter uma visão transcendente ao fato propriamente para tentar entender o que está no cerne dessa questão. Note-se que manter a máquina da discórdia em atividade é importante para os donos do espetáculo. Enquanto estamos brigando com nossos vizinhos, com colegas, com companheiros, companheiras, enfim, enquanto estamos em guerra permanente com os nossos semelhantes, eles, aos pouquinhos, vão criando plataformas de controle social cada vez maiores, desligando, por exemplo, todas as pontas que ainda nos dão alguma liberdade. Dividir para conquistar, esse é o lema. Enquanto estivermos em guerra uns com os outros, eles vão tomando conta de tudo. Num apanhado geral de seu podcast, enfim, está o seguinte. Primeiro ponto. Aqueles que estão do lado dos fomentadores da guerra escolhem a escravidão e a destruição da humanidade, já que o golpe de sabre no Oriente Médio é uma ferramenta para centralizar ainda mais o poder e o controle sobre a população global. Outro ponto. A ação da tomada de poder globalista inclui um ataque cibernético aos bancos antes do final do próximo ano. O ataque cibernético que destruirá o sistema bancário atual e inaugurará moedas digitais programáveis do Banco Central e eliminará a privacidade online, exigindo que todos tenham uma identificação digital vinculada ao seu ISP ou provedor de internet, depende essencialmente dessa divisão, todos contra todos. Outro ponto. Todas as atividades online serão vigiadas e analisadas por inteligência artificial e os dados utilizados para prevenir o crime antes que ele aconteça, como naquele filme Minority Report. Muita gente já o assistiu. É exatamente isso. Uma vez que se tenha um controle total baseado em inteligência artificial, pode-se, segundo eles, prever crimes de pensamento ou, através dos pensamentos, deduzir os futuros crimes e criminosos. Os crimes de pensamento também terão ramificações, resultando potencialmente na apreensão de propriedade privada
e ou remoção de privilégios anteriormente entendidos como direitos humanos. E, finalmente, todos devem agora escolher entre a escravidão ou a liberdade. Não fazer uma escolha consciente é em si uma escolha. Se você escolher a liberdade, precisará fazer planos sobre como existirá fora do sistema escravista que está sendo implementado e apoiar alternativas de Big Tech que ofereçam total privacidade. Diz o ditado que onde há fumaça, há fogo. Em relação aos bancos, há muita fumaça nesse momento. Vejam, por exemplo, uma matéria publicada no dia 5 de novembro no site DaiNews, que dizia o seguinte, vou ler só um pedacinho. Os motivos variam, mas a cena que se desenrola é quase sempre a mesma. Os clientes do banco recebem uma carta pelo correio informando que sua instituição está encerrando todas as suas contas correntes e de poupança. Seus cartões de débito e crédito também estão sendo fechados, diz a carta. A explicação, se houver, geralmente carece de qualquer detalhe útil. Ou talvez os clientes não vejam a carta ou nunca recebam nenhuma. Em vez disso, eles descobrem que suas contas não funcionam mais, enquanto estão no supermercado, no balcão da locadora de veículos ou no caixa eletrônico. Seu cartão foi recusado, não consta aqui com saldo, seu cartão foi bloqueado, não posso recebê-lo. Coisas do gênero, que o correntista só vai saber quando tiver que gastar alguma coisa com o cartão. Quando ligam para o banco, frenéticos, os representantes dos bancos mostram preocupação, mostram a princípio alguma preocupação. Oh, não sabíamos disso, sinto muito, vamos ver o que está acontecendo. Porém, logo após isso, vem uma reveladora mudança de comportamento ou de tom por parte dos representantes dos bancos. De acordo com o contrato da sua conta, podemos encerrar a sua conta por qualquer motivo e a qualquer momento. O senhor deve ter lido o contrato, certamente não há muito o que fazer nesse caso. Bem, essa matéria do DaiNews é a propósito do fechamento de contas. A matéria intitula-se Por que os bancos estão fechando repentinamente contas de clientes? Isso tem acontecido e parece não estar sendo divulgado. Outra matéria sobre este mesmo assunto foi publicada hoje no Economic Collapse blog por Mike Snyder. Ele diz o seguinte: nas últimas semanas registraram-se inúmeras falhas, inúmeras falhas bancárias de alto perfil. Contas estão sendo encerradas sem aviso prévio a um ritmo impressionante em todo o país. E mais instituições continuam enfrentando sérios problemas financeiros. Por um tempo, eu, Mike Snyder, ignorei alguns desses relatórios porque pensava que eram questões isoladas. Mas, quando olhei para trás, tive uma visão mais ampla das coisas e agora parece-me que realmente temos um grande problema com os bancos. Ele cita, por exemplo, uma matéria da CNN publicada na sexta-feira, em que muitos dos maiores bancos, segundo a matéria, foram atingidos por atrasos dos depósitos. A matéria dizia: vários dos bancos americanos foram atingidos por atrasos nos depósitos na sexta-feira, causados por um erro em uma rede de processamento de pagamentos, de acordo com o Fed. Sujeito que normalmente receberia na sexta-feira para fazer o ranchinho do final de semana, ficou sem saldo na conta, por um erro do sistema. Então é isso, meus amigos. Teoria da conspiração quer dizer apenas fumaça, mas fumaça pode também significar fogo. E o fogo, neste caso, é o que Snyder diz na sua última linha. A turbulência econômica está em erupção à nossa volta e muito mais caos está a caminho. Por isso, espero que se tenham preparado para tempos econômicos muito difíceis,
porque o ritmo da mudança só vai ficar mais rápido a partir daqui. Em síntese, é o seguinte, meus queridos amigos: se a guerra lá de Israel escalar numa proporção inimaginável, é claro que o que restar depois estará absolutamente sob controle de uma elite global que, evidentemente, nos controlará a partir do dinheiro e também das redes sociais e da tecnologia das mesmas redes. A internet que ficará fora do ar voltará diferente e o nosso dinheiro não será mais nosso nem dinheiro, será só um software que nos permitirá gastar na medida da autorização da elite global. Dinheiro com um prazo de validade. É tudo o que o sistema está nos avisando já há um bom tempo que iria acontecer. A grande reinicialização. Pois é. Mas isso é só teoria da conspiração. Até depois, se Deus quiser.